Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress e nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas, esclarecer todas as suas dúvidas em relação a Custom Post Types, taxonomias e metafields. O que são, como que vivem, o que comem, então tudo isso você vai ver agora nesse vídeo. Mas antes da gente começar, alguns recadinhos muito importantes. Esse vídeo aqui vai ter um início mais teórico, então assim, se você achar que eu estou falando um pouco lento, pode apertar aqui embaixo para aumentar a velocidade, tá certo? Aqui na descrição do vídeo também tem alguns links, né, de outras aulas, outras playlists que pode complementar esse assunto, principalmente na parte prática, né, da coisa. Então, assim, recomendo bastante que você dê uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. E também tem algo muito especial, que é o link do meu curso. Então, se você quer aprender a criar sites profissionais, aprender do zero, eu não estou falando aprender somente a usar o WordPress, não. Eu estou falando aprender a parte estratégica, desde o início ali de quando você está conversando com o cliente, depois qual que é o próximo passo para ir desenvolvendo o projeto, como usar o WordPress, o Elementor, os plugins da Crocobloco a seu favor e depois publicar o site e entregar o site para o cliente de uma maneira super profissional. Então, se você está interessado nisso, e até mesmo se você quiser aprender a desenvolver sites para colocar um projeto seu no ar, recomendo bastante que você venha e conheça o mapa do criador de sites, tá certo? Bom, chega de falatório, né? Vamos agora para a aula. Muito bem, o que são e como usar os Custom Post Types, né? Taxonomias, metafields, esse é o objetivo da aula. Por que que esse tema ele é muito importante e ele é negligenciado por muitas pessoas aqui no YouTube? Simplesmente porque esse tipo de conteúdo ele é mais teórico, só que as pessoas simplesmente abordam ele, até eu mesmo abordo, durante a criação de algum projeto. E acaba que você fica meio perdido, né? Você já meio que pega o bonde andando. Então, o objetivo desse tutorial é te mostrar exclusivamente o que são, qual é a diferença deles, para que você possa usar de uma maneira assim mais eficiente, né? Você vai criar sabendo o que são e o porquê de cada coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos começar aqui. Um detalhe, né? Eu tô aqui no FigJam, certo? Deixa eu fechar aqui as outras abinhas. Eu estou aqui no FigJam, que é uma ferramenta do Figma, é uma ferramenta gratuita e foi aqui que eu montei a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender quais são os tipos de postagens que a gente tem no WordPress. Basicamente, a gente tem dois tipos nativos de publicações. A gente tem os posts e a gente tem as páginas. Qual que é a diferença de um post para uma página? É simples. Os posts, eles são conteúdos dinâmicos. E quando eu me refiro a conteúdo dinâmico, eu quero me referir a um tipo de conteúdo que a publicação deles, né, são mais constantes. Ou seja, você geralmente, quem tem posts em um site, publica semanalmente, diariamente, mensalmente, então publica com mais dinamicidade, né? São conteúdos que saem mais rápido. Geralmente são usados em artigos de blog, né? Então, assim, portal de notícia, blog, cada site que tem essa seção aí de posts, a maioria, né? Acho que 99% é usado para essa finalidade, para exibir ou artigos, né? De um blog, enfim, basicamente é isso. E eles têm uma espécie de lei, né? Eles seguem aí a ordem cronológica. Ou seja, quando você trabalha com posts, o barato é você ordenar essas publicações pela data, né, em que foi publicado, como se fosse um portal de notícia mesmo. Na verdade, não é como se fosse, é como é um portal de notícias. Então, a publicação que você fez ontem, ela aparece, certo? A publicação que você fez hoje já aparece com a relevância maior, com maior destaque do que a de ontem, e a publicação que você vai fazer amanhã
ela vai sobrepor a essas duas outras, né? Ela vai ficar na frente. Então, assim, o objetivo é você usar os posts para divulgar algum conteúdo e sempre o último conteúdo é o que vai ter maior relevância. Isso, claro, de um modo padrão. Você pode inverter isso nas configurações do WordPress, tá certo? Vamos lá. As páginas. O que são as páginas? As páginas são conteúdos estáticos. Quando eu me refiro a conteúdo estático, eu me refiro à questão da publicação. Você publicou uma página, então ali ela vai ficar pronta e acabou. Um exemplo de uma página estática dentro do site é uma página que fala sobre a empresa, né? Um site institucional. A história da empresa é aquela. Você pode vir a acrescentar no futuro algum detalhe, né? Alguma informação, mas o básico é aquele. A história da empresa é aquela, a empresa surgiu daquele jeito, as datas são aquelas, não muda muito. Então aqui a gente mostra, né? As páginas são usadas para conteúdos estáticos, páginas institucionais, onde não tem uma ordenação cronológica. Então, quando você está criando um site institucional, não importa para o visitante se a página A Empresa e a página Contato, qual foi criada primeiro? Não importa. Elas basicamente ali têm o mesmo nível de importância, né? Em relação à data de publicação, mas cada uma tem uma função diferente. Então, essas são, né, as grandes diferenças aí entre posts e páginas. Esses dois tipos, né, de publicação, como eu disse, elas são publicações padrões nativas do WordPress, elas estão presentes na maioria dos sites, né? Quase que assim, unanimidade, todos os sites têm essas páginas, ou tem posts, ou tem as duas coisas, simples assim. E você não precisa de um plugin para trabalhar com elas, né? Para criar. Então, assim, elas são padrões nativas do WordPress. Mas aí, o que acontece? Conforme você vai se aprimorando no WordPress, você encontra um problema. Qual que é esse problema? É muito simples. O que fazer com publicações que não se encaixam em nenhuma dessas duas situações? Você quer criar um tipo de publicação, mas parece que em posts ela não fica legal. Você gostaria de usar alguma característica de posts, mas não necessariamente você deseja que elas sejam alguma publicação no site, do tipo posts. Ou você quer que ela tenha características das páginas, mas não quer que elas fiquem misturadas ali junto com as outras páginas. Então, o que fazer com esse tipo de publicação que não se encaixa 100% em nenhum dos dois tipos padrões do WordPress? E ainda piora, né? Eu ainda coloquei aqui, e ainda piora. Como criar vários conteúdos de diferentes assuntos. Então, se você for criar um outro tipo, né, de publicação, vai ficar tudo misturado? Como é que faz? Como que você vai categorizar? Como que você vai criar uma listagem separada? Então, assim, o grande problema mesmo, na verdade, como que você vai organizar isso tudo? Calma que tem uma solução e é muito interessante, é o motivo dessa aula. A gente está falando simplesmente dos custom post types e das taxonomias. Então, assim, quando você precisa criar um tipo de publicação diferente que não se encaixa em posts e não se encaixam em páginas, ou que você precisa de uma organização maior, você precisa manter as coisas separadas, né? Esse tipo de assunto separado, você pode criar um custom post type, certo? O que são os custom post type? É mais ou menos a mesma coisa que posts e páginas, só que é uma terceira via que você vai poder criar. O WordPress te dá essa liberdade para você criar essa terceira via para poder manter o seu conteúdo mais organizado, mais categorizado. Você vai ter um controle maior sobre esse tipo de publicação. Então, veja só, você vai conseguir mais organização. Eles podem ser criados separadamente, né, dos posts e das páginas. Você pode fazer uma listagem e categorizar eles também diferente. Só que tem um detalhe. Para trabalhar com os custom post types, você vai precisar ou de plugins, né, para liberar essa funcionalidade aí dentro do WordPress, ou se você for um programador raiz, você consegue criar via código.
e instalar dentro do tema que você está utilizando. Então você tem essas duas maneiras aí para trabalhar com Custom Post Types. Muito bem, Fred, eu entendi que os Custom Post Types são uma terceira via, né? Alternativa aí para continuar mantendo tudo organizado. Mas o que eles são de fato? Bom, os Custom Post Types nada mais são do que posts customizados, como a própria tradução livre aí já diz. Então vamos lá, algumas características deles, né? Eles podem ser customizados do zero, então você pode criar, quando você vai criar um custom post type, o editor que você vai usar para criar novas publicações, você pode customizar ele, você pode tirar alguma coisa, incluir outra, como por exemplo, quando a gente vai criar um post, né, para o nosso blog ou uma página para o nosso site, praticamente a gente tem o editor igual, né? A gente tem um título, a gente tem um campo de descrição, onde a gente vai pôr o conteúdo ali daquela publicação. A gente vai ter uma imagem de destaque, né? Uma thumbnail. Enfim, basicamente é isso. Quando você vai criar um Custom Post Type, você pode escolher se esses itens estarão presentes ou se você remove algum, remove todos, coloca outros no lugar. Então você tem essa liberdade aí para customizar. Eles podem, né, ser exibidos em uma listagem exclusiva. Então esse é uma grande vantagem. Você pode separar a exibição desse conteúdo dos demais conteúdos do site. Eles podem, né, possuir campos extras. Eu até coloquei um asterisco aqui porque lá na frente eu vou te explicar o porquê, mas é bacana demais. Se liga aí. Exemplos, né? Onde você pode aplicar os Custom Post Types. Você pode criar um site institucional para uma empresa normal e você pode criar o Custom Post Type Serviços, onde você vai cadastrar serviços. Então vamos imaginar a seguinte situação: você tem um site institucional para uma empresa, né, que faz algum tipo de serviço. Vamos supor que uma empresa que trabalha com TI. Então você pode ir lá criar as páginas, né, sobre a empresa e etc. e criar um custom post type para cadastrar serviços. Então aí você pode cadastrar backup, restauração de máquina, um serviço que é utilizado bastante, né, formatação, proteção de dados, então assim, antivírus. Então você pode cadastrar cada um desse conteúdo, né, dentro de serviços, e cada uma desses itens que eu listei, você cria uma página falando mais sobre eles, e tudo isso separado das páginas e dos posts. Então essa é a grande vantagem dos Custom Post Types. Outros exemplos de Custom Post Types. Um que é bastante conhecido é produtos. Quando você trabalha com uma loja virtual, um custom post type diferente são os produtos. Você também pode criar um site para imobiliária com cadastro de imóveis. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para você ver um tutorial que eu fiz como criar um site de imobiliária. Então, você vai ver a aplicação, né, desse tutorial na prática, né? Então, é bem bacana você ver isso aí sendo aplicado. Você pode criar um site para divulgar veículos, né, para uma garagem. Então você tem ali o cadastro de veículos. Você também pode disponibilizar em um site institucional onde tem a disponibilização, né, de profissionais ali, vários profissionais de vários tipos. Enfim, as pessoas entram para procurar por profissionais. Um exemplo, né, tipo o Get Ninjas, sei lá, o Freela, né? Workana. Então, assim, são tipos de sites, tipos de conteúdos, né, que são utilizados nesses tipos de sites. E muito mais, vai da sua necessidade aí, da sua criatividade. E quando a gente tem os custom post types, uma maneira, né, uma ferramenta que a gente pode utilizar para categorizar eles são as taxonomias. Eu não sei muito bem qual que é a origem dessa palavra, taxonomia, mas eu sei que elas são a mesma coisa das categorias para os posts. Então, taxonomia são as categorias dos custom post types, tá certo? E quais são outras características delas, né?
Elas podem ser customizadas também do zero. Elas podem, né, ser usadas para exibir uma listagem exclusiva. Por exemplo, você tem aqui um custom post type do tipo, eu vou dar um exemplo bem prático, né, que é o do imóveis. Então você pode criar um custom post type com imóveis, cadastrar imóveis, só que você tem imóveis para alugar e imóveis para vender. Essa distinção você pode fazer através das taxonomias. Você pode criar uma taxonomias do tipo de negócio, né? Que é igual o que eu utilizei lá no meu tutorial. E aí você fala, olha, esse imóvel é para alugar, esse imóvel é para vender. Então você consegue aí fazer essa distinção. Eu até coloquei aqui alguns exemplos, né? Tipo de serviços, tipo de produtos, tipo de imóveis e por aí vai. Então, assim, as taxonomias, elas são basicamente as categorias dos custom post types. E aqui eu também tenho, ó, podem ter campos extras. Então, na hora que você cadastrar uma taxonomia, você pode adicionar campos extras. Depois você vai entender. Agora, o porquê que eu coloquei esse asterisco tanto aqui quanto aqui, ó, né? Possuir campos extras. Porque essa funcionalidade é conhecida como metafields. Então, quando você tem um custom post type, né? Você está criando ele ali, né? Através de um plugin ou no código, sei lá. E você quer aliás, você quer e você precisa, né, de campos extras, além dos que o WordPress já disponibiliza para você. Como que você vai fazer isso? Você vai usar os metafields, que são campos metas. Eles têm como característica, né, fundamental, eles flexibilizam, né, a postagem do conteúdo, eles oferecem mais opções de exibição do conteúdo, eles possuem vários tipos de campos. Então, assim, na prática, né, aí eu falando aqui, você não consegue visualizar isso assim, né? Mas vamos lá, vou te dar alguns exemplos. Quando você tem o custom post type do tipo imóveis, e quando você vai cadastrar um imóvel para ser exibido em um site de imobiliário, o que acontece? Você pode cadastrar campos extras, né? Metafields, para falar, né? Para informar quantos quartos esse imóvel tem. Quantas vagas de garagem, quantos banheiros, qual é a localização, galeria de fotos, né? Mostrar as fotos desse imóvel, dados de contato. Então, tudo isso aqui são campos que você pode adicionar que o WordPress, por padrão, não te oferece e você incrementa na postagem, né? Quando a pessoa for ali entrar no site e fazer visualizar, né, a página do imóvel, ele vai ver esses campos aqui publicados. Você pode criar campos separados para você, enquanto administrador do site, cadastrar o imóvel com uma maior riqueza de detalhes, e para o visitante do site, né, enquanto visitante, ele vai ver tudo mais organizado. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com os metafields. Mas vamos lá. Quais ferramentas que a gente pode utilizar para trabalhar com custom post types, com taxonomias, com metafields? Bom, eu separei aqui as 3 que eu mais recomendo, certo? A gente tem o ACF, plugin ACF, a gente tem o plugin Pods e a gente tem o Jet Engine. Desses 3 aqui, o Jet Engine é o pago, só que ele é o melhor. Não vou mentir para você, recomendo muito a utilização do Jet Engine, porque ele oferece muito mais recursos, te dá um suporte maior, né? Então, essa é a grande vantagem. Esses são os 3 principais, dá para trabalhar tranquilamente, tanto que no tutorial de imobiliária, né, que eu deixei aqui para você e deixei na descrição do vídeo aqui também, eu utilizo, se eu não me engano, é o ACF. Eu não tenho certeza, eu não me lembro, porque esse tutorial já é um pouquinho antigo. Mas dá para fazer com esses aqui também, tá certo? E agora vamos para a prática. Eu vou mostrar para você um exemplo de como criar um custom post type, taxonomia, metafield, para você assimilar toda essa teoria que eu passei aqui para você. Muito bem, aqui dentro do WordPress eu estou em uma hospedagem de teste, né, um ambiente de teste meu, e eu vou mostrar para você como que faz para funcionar o Jet Engine
onde ele vai me auxiliar, né, o plugin Jet Engine da CrocoBlock, onde ele vai me auxiliar na criação de um custom post type, de taxonomias e de meta fields. Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, nessa hospedagemzinha aqui de teste, eu tenho um WooCommerce instalado, então não se preocupa com isso. Eu vou criar um custom post type do tipo serviços, certo? E aqui eu tenho o menuzinho do Jet Engine. Então, como eu vou criar esse custom post type do tipo serviços, eu vou também criar taxonomias, né, para categorizar esses serviços. E eu vou usar os metafields para criar alguns campos especiais para que na hora que eu publique o novo serviço, eu coloque mais informações personalizadas. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente ter que criar o custom post type. Então, eu venho aqui no menu Jet Engine e venho aqui, ó, em Post Types. Quando eu clico aqui, ele abre já o painelzinho, né? Não tem nenhum. Então eu venho aqui no botão adicionar novo. Feito isso, ele já me dá toda a interface que eu preciso para criar esse tipo de post novo do zero. Então vamos criar aqui por partes. Veja só. Post Type Name, serviços. Aí ele fala o slug. Tudo minúsculo, sem acento, sem espaços, sem ser cedilha. Ok. Aqui a gente pode deixar desmarcado. E aqui em labels, né? Agora que começa a ficar legal. Em labels, o que são os labels? Os labels são esses itens aqui, ó. Assim como você tem páginas, aí você tem aqui, ó, todas as páginas, adicionar nova. Isso aqui são labels. Então você vai construir os labels do seu custom post type do zero também. Então vamos lá, ele fala aqui, ó, nome no singular, serviço. Aí se você der tab, ó, dando tab, ele vai adicionando, só que ele vai adicionando em inglês, né? Então aí é interessante você fazer a tradução, adicionar novo serviço, novo serviço, editar serviço e assim por diante. Eu não vou traduzir isso porque é um trabalho muito simples, então eu vou adiantar dando tabs, ó, porque isso aqui é só questão de preencher, ok? Não tem problema aí. Então, é só você vir traduzindo depois. Agora, configurações avançadas. Você clica aqui e aí você tem que fazer as seguintes configurações. Esse custom post type é público? Sim, é público. Você não vai excluir ele das buscas, então você deixa desabilitado. Ele vai ser, digamos assim, procurável, né? Buscável de maneira pública, então você deixa ativado. É para ele aparecer na interface do usuário administrativo? Sim. No menu administrativo? Sim, você deixa marcado. É para ele aparecer no nave menu, quando você for criar menus? Sim, então você deixa marcado. Show in REST API. Isso aqui já é mais algo mais avançado, mas eu vou te mostrar. Você pode deixar isso aqui habilitado ou não para que você tenha uma interface de publicação diferente. Vou colocar um asterisco agora nesse ponto do vídeo para depois a gente voltar. Eu vou deixar isso aqui marcado, ok? Tá ativado, não tem problema. Regist carry var, pode deixar habilitado. Reescrever o URL, você não precisa reescrever, então, mas também não tem problema. Deixa isso aqui do jeito que tá para não criar confusão na sua cabeça. Mas se você quiser colocar uma URL diferente, você pode manter isso aqui habilitado e reescrever aqui, ó, tipo assim, ó, serviços da empresa. Aí a URL vai ficar isso aqui, ó, serviços da empresa, certo? No caso, eu não vou mudar nada da URL, então eu posso até deixar isso aqui desmarcado ou marcado assim e aqui vazio, não tem problema. Então, para não complicar, deixe isso aqui habilitado e isso aqui vazio. Isso aqui também você pode deixar desabilitado. O tipo da capacidade, post, ok. Tem a página de arquivo, ok. Então, assim, para exibir uma listagem de serviços dentro de uma página interna do site, que no caso é a página de arquivo, você vai precisar que isso esteja habilitado. É hierárquico, né? Sim, é hierárquico, porque eu vou usar, né, categorias, etc. Então, precisa ser hierárquico aqui. Posição no menu. Você pode deixar isso aqui em branco, que ele vai criar de maneira automática bem aqui no meio. Ou então, se você quiser, você coloca 5, né? Que aí ele cria aqui em cima.
certo? A gente não tem muito controle sobre essa questão do posicionamento no menu lateral. Então, assim, o WordPress eles nos informa que você tem a posição 5, a posição 10, a posição 15. Então, assim, 5 é mais alto, 10 é ali no meio e 15 é mais embaixo. Aqui você pode escolher o ícone que vai aparecer, igual esses ícones aqui. Então, para serviços, você clica aqui, ó, você escolhe um servicinho, né? Eu vou pegar esse aqui, ó, essa chave de boca aqui, ou então, sei lá, isso aqui, ó, esse painelzinho aqui. E agora aqui você tem, ó, suportes. O que que são suportes? São aquelas ferramentas, né? Você vai ter, na hora de cadastrar um novo serviço, a opção de colocar um título, um editor, né? Aquele editorzinho de texto, todo bonitinho do WordPress. E aqui tem mais opções. Você pode adicionar comentários, revisões, trackbacks, autor, resumo, atributos da página. Ó, esse aqui é fundamental, né? Esse aqui é fundamental, que é a imagem de destaque, que é a thumbnail, né, do serviço. Então, você pode ativar. No mais, aqui eu não coloco nada, só revisão, caso eu queira voltar a alguma revisão, né? Eu criei um serviço lá, aí fui mudando constantemente, não gostei, quero voltar. Então, aí eu coloco revisões. Ok, até aqui tá ok. Isso aqui você já criou um custom post type do tipo serviços. Eu nem vou continuar aqui. Agora eu continuo, nem vou continuar. E eu venho aqui ó, no botãozinho, adicionar post. Salvei. Olha só o que, que vai acontecer. Apareceu aqui para mim já, serviços. Então, se eu vim aqui em todos os serviços, olha só. Já tenho aqui, né, o painelzinho que mostra a listagem de serviços, como eu não tenho nenhum, ele está vazio. Se eu vim aqui, ó, adicionar novo serviço. Olha só o que, que eu tenho. Vou mostrar para você. Vai carregar aqui. Eu tenho o painelzinho normal, com título, o editor aqui, né, onde a gente habilitou. Aqui eu tenho a imagem de destaque, olha só. E aqui tem revisões, né? Ok. E essa tela aqui, a interface, é a interface do painel de edição atualizado, da nova versão, certo? Lembra quando eu falei para você marcar um asterisco lá naquela opção na hora que a gente estava criando o Custom Post Type? Pois é, eu vou voltar para lá, vou mostrar para você, ó. Vou voltar para aquela opção, justamente aquela, ó, Jet Engine, Post Types, Serviços, vou editar, fica de olho. Venho aqui, ó, opções avançadas, e aqui, ó, Show in REST API. Se eu desativar, eu vou atualizar, e agora eu volto aqui, ó, para o meu editor e vou recarregar. Olha só qual vai ser a aparência que ele vai ter. Ele voltou para aquele editor antigo do WordPress, que particularmente eu me sinto mais confortável com ele, eu acho ele mais interessante. Então aqui eu tenho o título, o editor, a imagem de destaque e conforme eu for criando, né, adicionando conteúdo nesse post, vai aparecendo aqui as revisões. Aqui em opções de tela, né, a gente tem aqui somente a imagem de destaque, porque essas são as únicas opções que a gente habilitou lá. Veja só, descendo aqui, ó, título, editor, editor aqui, ó, imagem de destaque, a imagem de destaque está aqui. E revisões, como a gente não tem nenhuma revisão, então ela nem aparece aqui pra gente. Então tá ok. Mas vamos lá, e se eu precisar de um campo extra, por exemplo? Esse serviço, provavelmente ele vai ter que ter um preço, um valor base. Então eu posso vir aqui, ó, e Meta Fields, adicionar um novo campo meta. Então vamos lá. Em label, qual que é o label, né? Que é o títulozinho, isso aqui, ó. Esse label, isso aqui é um label evidente, né? Aqui no editor a gente não tem um label e aqui no título a gente tem esse aqui, ó, adicionar novo serviço. E aqui no imagem destaque, feature image. Isso é um label. Então agora eu vou vir aqui em label e vou colocar um nome, né? Preço. Aí ele vem aqui, ó, name ID. O ID dele é interessante você fazer igual no Slug. Somente letras minúsculas, sem acento, sem caracteres especiais. Ok. Esse objeto,
ele é de que tipo? Você tem aqui 5 opções. Ele é do tipo campo, do tipo tab, accordion ou endpoint. Ele é do tipo campo, então deixo marcado. Esse campo, ele é de que tipo? Aí eu tenho aqui uma série de opções. Eu tenho texto, data, hora, data time, textiária, aquele editor mais avançado, switcher, checkbox. Então, assim, eu tenho uma série de opções aqui e isso é que nos dá liberdade para criar postagens personalizadas. Certo, então vamos lá. Como eu vou trabalhar com um campo do tipo preço, eu vou escolher o campo texto, né? Porque aí eu vou colocar texto, vai ser número com vírgula, etc. Então acho bacana colocar esse aqui, ó, texto. Marquei. Agora eu tenho description, né? Ou descrição desse campo. Eu posso escrever uma descrição para informar quem for preencher do que se trata. Então eu vou colocar assim, ó, informe o valor do serviço. Ok. Tamanho do campo, 100%? Ok. Limite de caracteres? Não. Valor padrão? Também não. É obrigatório? Eu posso colocar, né? Não é interessante que eu publique um serviço sem que ele tenha um preço. Então, vou marcar aqui, ó, obrigatório. Permitir edição rápida? Posso permitir. Show em REST API? Não precisa. A gente ainda tem opção de fazer ele, né, esse campo com preenchimento lógico. Só que isso aí é mais avançado, né? Vamos deixar mais para frente isso aí, né? A gente não precisa complicar mais. Ok, aqui a gente tem um outro campo caso a gente queira adicionar mais, né, informações, enfim. Aí a gente pode ir adicionando, veja só, ó, eu posso duplicar esse ou ir adicionando novos campos. Mas só esse aqui já está bacana. Vou atualizar. E agora eu vou voltar aqui para o meu post. E veja só, vou recarregar a página. E olha só, tá aqui, preço. Informe o valor do serviço. Aí tem aqui o nome, né, do campo, preço. Caso eu precise desse nome para fazer a interação, né, em algum layout que eu for criar usando o Elementor. E aqui eu posso cadastrar, ó, R$200, né? O valor que eu quiser e eu coloco aqui. E depois é só publicar. Então, a gente viu como que faz para criar um custom post type e ao mesmo tempo criar um campo, né, personalizado. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Criar um novo campo aqui e colocar, por exemplo, descrição curta. Ó, ele pega aqui, né? Vamos tirar aqui. O tipo de objeto é campo. O tipo de campo é, agora nesse caso, textiária. Descrição. Faça uma breve descrição deste serviço. O tamanho do campo. Agora eu vou colocar 50%. Só para mostrar para você. O restante aqui, ó, não é obrigatório, não vai estar lá em edição rápida. Não, esse aqui eu vou deixar. Não vai ter show API, né? Não vai mostrar no REST API, não vai ter condicionamento lógico nem nada, nem é obrigatório. Vou atualizar. Agora eu vou recarregar aqui. Veja só, com 50% do tamanho, olha só como que ficou. Se eu diminuir esse outro aqui também, deixa eu voltar aqui, porque aí eu consigo fazer um aprimoramento do layout. Veja só, fica mais bonitinho, né? Não fica aquela coisa tão feia, veja só. Então aí eu consigo ir organizando esses campos. Eu vou colocar aqui, ó, serviço 1. Só um exemplo. Vou escrever aqui um texto aqui fictício. Ó. Pronto. E publiquei. Ok. Ok. Agora eu venho aqui ó, em todos os serviços. Eu tenho aqui, veja só, serviço 1. Na edição rápida, como a gente habilitou, né? Essa opção aqui, ó. Quick Edit Support. Aparece aqui para mim e aparece aqui para mim também. Então eu consigo fazer uma edição rápida aqui sem precisar entrar
dentro do Custom Post Type. Eu sei, tá tudo muito lindo, tá tudo indo certinho, mas e as taxonomias? Como que a gente faz para categorizar esse tipo de serviço? Vem cá que eu vou te mostrar. A gente tem aqui o Jet Engine e logo abaixo da opção Post Types, a gente tem aqui, ó, taxonomies, né? Ou taxonomia, enfim, o que você quiser falar aí tá certo, né? Então, ok, a gente tem aqui a lista de taxonomias, eu vou adicionar uma nova. E a gente tem o mesmo, praticamente o mesmo. Não vou falar que é idêntico, porque tem alguns campos a mais e outros a menos, mas é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, qual que é o nome dessa taxonomia? Quando é uma categoria, né? No caso, taxonomia é a mesma coisa de categoria dos Custom Post Types. Então eu vou criar uma categoria para serviços. Eu gosto de colocar assim, ó, categoria do serviço. Ou eu gosto de fazer isso aqui, ó. Tipo de serviço. É uma nomenclatura apenas para ficar fácil, tá? Não tem uma regra de certo ou errado, você que escolhe. Então eu gosto de colocar tipo de serviço ou categoria do serviço. Pronto. A gente pula aqui para baixo. Tipo de serviço, ok? Agora eu tenho que vincular essa taxonomia que eu estou criando com o meu Custom Post Type. Então, eu clico aqui, ó, e tá aqui embaixo, ó, serviços. Muito bem. Eu posso até vincular essa taxonomia com mais outros Custom Post Type que tiver cadastrado. Ele não necessariamente é exclusivo do Custom Post Type Serviços. Mas, como a gente está criando uma categoria para serviços, é mais coerente que ele seja exclusivo de serviços, né? Até porque a gente não tem outro Custom Post Type. Muito bem. Aqui a gente pode manter desabilitado aqui, certo? Então vamos lá. Agora eu tenho aqui labels, que é a mesma coisa. E eu posso colocar, né? Nome no singular. Eu só copio aqui, ó, porque é a mesma coisa. Tipo de serviço, ok. E aí eu venho, ó, dando tab. Ó, não vou perder tempo, porque a gente precisa agilizar. Opções avançadas. A mesma coisa, a gente deixa tudo marcado aqui, ó, porque basicamente é a mesma coisa do Custom Post Type, com exceção, ó, Show in REST API, aqui eu posso deixar desabilitado. E aqui é muito importante que você marque essa opção aqui, ó, em hierárquico, você marque aqui, ó, deixa isso habilitado. Porque se tiver habilitado, essa taxonomia ela vai ter um comportamento como se fosse de categoria do serviço. Se você deixar desabilitado, ele vai assumir um papel como tags, que é algo totalmente diferente, tá? Então, para que essa taxonomia funcione como categoria de serviços, você precisa deixar isso aqui habilitado, ok? No mais, segue o mesmo preceito, ó, é público, é buscável, né? A gente pode criar uma query pública para fazer consulta dele, é para mostrar no painel de interface do usuário administrativo, é para mostrar no menu admin, é para mostrar no menu, né, no nav menu. Show in REST API a gente não precisa. Esse registro query var aqui a gente também não precisa informar nada. Aqui em rewrite pode deixar habilitado e aqui vazio. Agora, se vocês quiser que a URL fique diferente, aí você coloque aqui alguma informação. Depois eu mostro para você algo mais sobre isso aqui, né? No tutorial futuro, sobre como mudar essa URL aqui. Mas, resumindo, é muito simples. Quando a gente criou aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Essa aqui é a URL. Quando você clicar em alguma categoria de serviços, vamos supor que eu vou criar um serviço do tipo design gráfico. Aí vai ficar a URL do meu site, barra, tipo de serviço, barra, design gráfico. Agora, vamos supor que eu quero, né, que minha taxonomia tenha o nome, tipo de serviço, só que a URL seja outra, seja tipo assim, ó, tipo serviço, né, sem o D e esse tracinho, esses dois tracinhos, somente um tracinho. Tipo serviço, né, bem mais simples. Aí eu faço isso aqui, ó, eu copio, aí eu desço aqui, ó, vou reescrever o slug,
e eu coloco isso aqui, ó, tipo serviço. Então, é essa a função do rewrite slug, é sobrescrever, reescrever, na verdade, né, o slug, a URL, ok? Aí você consegue modelar do jeito que você quiser mesmo. Ou então você pode fazer isso aqui, ó, categoria serviço. Pronto, você está sobrescrevendo. Você tem a taxonomia chamada tipo de serviço, só que na URL, quando as pessoas clicarem lá, né? Ah, eu quero ver o produto da categoria, o serviço da categoria design, né? Nós vamos ver assim, algum serviço assim. Aí a URL vai ficar o endereço do site barra categoria serviço barra design gráfico. Então, basicamente, é para isso que serve o Rewrite Slug. Assim como lá no Custom Post Type, ok? Muito bem, depois que você fez isso aqui, é só vir aqui, ó, adicionar taxonomia. Veja só. Agora eu venho aqui em serviços, eu tenho aqui, ó, tipo de serviços. É tipo de serviço, né? Bacana. Crio aqui a minha categoria. Só que tem um detalhe. E se eu precisar de um campo personalizado para taxonomia também? Olha só que bacana. Eu estou aqui em taxonomia, eu tenho aqui também metafield. Vamos supor que cada categoria precise de um banner, de uma imagem personalizada. Vamos supor isso. Então eu venho aqui, ó, metafield. Qual que é o label, né? Eu vou colocar aqui, ó, banner. É um banner, né, para categorizar aí o tipo, né, para ilustrar o tipo de serviço. Então, banner é o tipo de objeto, o campo e o tipo de campo, né? Eu quero uma imagem. Então, eu posso vir aqui, ó, em mídia, tá certo? Mídia, porque aí eu subo uma imagem. O formato, o valor do formato, eu escolho esse aqui, ó, um array com ID e URL, tranquilo. Descrição. Informe não, né? Salve uma imagem para ilustrar essa taxonomia. Pronto. Deixar bem simples assim, depois você cria algo mais criativo. O tamanho do campo, 100%, mostrar em show hash API não precisa e também não precisa ter uma condição lógica para exibição. E aí a gente criou um campo personalizado para taxonomia. Eu vou atualizar aqui. Perfeito. Agora vamos vir aqui, ó, em serviços, tipo de serviço. Vamos ver. Eu vou colocar aqui um tipo de serviço, né? Design gráfico. Ó. Eu tenho aqui, ó, um banner. Eu posso cadastrar um banner para ilustrar essa categoria, mas eu não vou cadastrar não. Vou só adicionar aqui rápido. Veja só, design gráfico. Lembra que eu falei sobre a opção de reescrever a URL? Então vamos lá. Presta bastante atenção. Se eu colocar o mouse aqui, ó, no ver, fique olhando aqui no cantinho inferior esquerdo da tela, qual que é a URL. Ó, veja só. Olha lá embaixo, o endereço. O endereço do site, barra tipo de serviço, barra design gráfico. Agora, se eu reescrever essa URL, ó, vou voltar aqui em Jet Engine, taxonomias, venho aqui, ó, em editar, vou editar a taxonomia tipo de serviço, venho aqui em opções avançadas, ó, vou reescrever aqui, ó, vou colocar tipo serviço, atualizei. Como a gente está mexendo com URLs, depois que você reescreveu aqui e eu já tinha criado lá, é interessante você também vir aqui, ó, configurações permalinks e salvar o permalink, nome do post, fazer esse salvamento. Ah, Fred, mas já está nome do post. Eu sei, mas é para gerar um novo arquivo htaccess, para zerar e sobrescrever com certeza essa nova alteração que a gente acabou de fazer na base das URLs. Fred, não entendi nada. Não se preocupa. Toda vez que a gente faz uma configuração de URL e depois a gente sobrescreve com uma nova alteração de URL, de slug, igual a gente fez, é importante a gente vir aqui nos permalinks, remarcar o nome do post, mesmo que já tenha marcado, e salvar, para não dar erro de URL que não foi encontrada. Isso aí. Muito bem. Agora que eu já salvei tudo, estou aqui, ó, em tipo de serviço, eu vou salvar aqui, né, recarregar, e agora eu venho aqui em design gráfico e eu coloco em ver,
E olha lá embaixo no canto inferior esquerdo. Agora tá tipo serviço, sendo que a minha taxonomia é tipo de serviço. Então, com isso, você consegue melhorar a aparência da sua URL, tá certo? Bom, acho que deu para a gente captar aí a mensagem, como que faz para trabalhar com custom post types, com meta fields, com taxonomias de uma maneira integrada e eficiente e aprimorar aí, né, a distribuição de conteúdo dentro dos nossos sites WordPress. Muito bem, muito bem. E aí, o que que você achou dessa aula? Sei que teve uma parte teórica ali que muita gente não gosta muito, já gosta de ir para a prática, mas eu acho que é essencial a gente explicar antes, né, para que você possa entender, né, todo o processo. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele te ajude a aprimorar aí suas habilidades para construir sites cada vez melhores aí utilizando o WordPress, o Elementor, o Jet Engine, o ACF, o Pods, enfim, todas essas ferramentas que eu listei aí. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, já deixa seu like, se inscreva, clica no sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo. Eu também tenho um canal aqui no Telegram que eu divulgo lá alguns conteúdos extras, então vale a pena você participar. Bom, é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!